E aí pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Como é que vocês têm passado esses últimos dias? Como vocês sabem, a gente precisa dar continuidade aí à nossa matéria, a gente não pode parar, né? A gente precisa cumprir a carga horária teórica da matéria e a gente vai dar prosseguimento aqui pelas aulas, pelas videoaulas que a gente for postando, tá? Carga horária prática, a gente está de mãos atadas, a gente precisa aguardar o retorno das atividades normais para que a gente consiga fazer a aula prática. Tá? Essa matéria é muito importante, a parte prática, então a gente vai adiantando a parte teórica como dá, tá bem? Vou postar lá no AVA também alguns materiais para vocês fazerem leituras, algumas listas de exercício e alguns outros manuais que eu for achando que são de interesse da matéria, tá bom? Mas aí eu aviso vocês sempre que eu postar. Importante lembrar que a gente não está de férias, pessoal. A gente está se adaptando aí nesse período, nessa situação atual, e para que a gente consiga dar algum prosseguimento na matéria sem ter tanto atraso, né? A gente está de mãos atadas, a gente precisa ter parte, a gente tem uma carga horária prática grande nessa matéria também. Então, não tem como terminar, mas tem como a gente dar uma adiantada, tá bom? Não se esqueçam de fazer o básico também, que é acompanhar a matéria pelo AVA, pelo ambiente virtual de vocês, tá? Ambiente virtual de aprendizado, então lá tem pré-aula, tem a aula mesmo e tem a pós-aula, aquelas atividades lá, e acompanhem também a matéria pelo livro didático, tá bom? Lá tem bastante coisa da nossa matéria e eu acabo pegando algumas coisas de lá também, tá bom? Então, é isso. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre avaliação de força muscular. A gente tinha parado lá nos exercícios passivos. Essa é uma forma, o que a gente vai falar hoje, que a avaliação de força muscular é uma forma de avaliar a musculatura e a gente decidir se a gente vai aplicar exercícios passivos, aplicar exercícios ativos, aplicar exercícios ativos assistidos, ativos resistidos. Tá? Então é uma forma muito bacana, uma forma que vai nortear a nossa conduta enquanto fisioterapeuta. Tá bom? A gente já falou um pouco sobre goniometria, vocês se lembram de sala de aula? Acho que a professora Luciana ficou de falar mais um pouco sobre goniometria, que é a avaliação da amplitude de movimento. É isso, a gente avalia através do goniômetro e a partir daí a gente vai vendo quais articulações precisam de ser trabalhadas a amplitude de movimento para que a gente ganhe aí em mobilidade, ganhe em qualidade de vida para esse paciente, ganhe em AVDs. E aqui na musculatura é bem parecido, na avaliação de força a gente vai avaliar para dar o nosso diagnóstico, né? E a gente também utiliza essa escala de força para mensurar as nossas terapias. Olha, ele está ganhando força, ele não está ganhando força, a nossa terapia não está eficaz, né? E aí a gente muda a nossa conduta. Mas ele é usado também para avaliação e para a gente mensurar as nossas condutas, tá? Enquanto fisioterapeuta. Vocês vão ver aqui na tela que eu vou colocar. Então, a escala de avaliação de força muscular, que foi uma escala criada pelo Medical Research Council, que é um órgão britânico. Tá? Essa escala foi proposta por esse órgão e foi difundida aí internacionalmente. Então, hoje, você encontra aí todos os lugares que utilizam essa escala. Outros profissionais também utilizam, os médicos, principalmente neurologistas, ortopedistas, vão utilizar também essa escala para mensurar a força muscular, seja de um grupo muscular como um todo, seja de músculos específicos, tá bem? Então essa escala ela é graduada de 0 a 5, tá? Então acompanha aí comigo, no 0 você vai tocar esse músculo, esse ventre muscular, você não vai notar nenhum tipo de contração, você pede o indivíduo, o seu paciente, o seu cliente para fazer um movimento e ele não tem esboço de movimento nenhum, e quando você toca no ventre muscular, você não sente nenhuma fibra muscular se contraindo, tá? Esse é o grau 0 de força, tá bom? De acordo com essa escala. No grau 1 de força, você percebe um traço de contração, porém, não há produção de movimento. Você percebe que tem fibra muscular contraindo, mas não há o movimento, tá? Esse é o grau 1. No grau 2, tem uma contração fraca, porém essa contração ela não é capaz de produzir um movimento contra a gravidade. Tá? A gente vai ver isso melhor na prática. A gente precisa eliminar a ação da gravidade para conseguir enxergar aí o grau 2. Então, a partir do momento que você deita o paciente em um decúbito para conseguir realizar essa ação muscular sem a ação da gravidade e
de fato há a produção de movimento, então a gente diz que o grau de força nesse caso é o grau de força 2, tá bem? No grau de força 3, o indivíduo consegue realizar a ação muscular vencendo a gravidade, porém ele não consegue vencer nenhum outro tipo de resistência, só vence a gravidade. Então você pede o indivíduo para fazer uma ação muscular, se você pôr alguma resistência, seja ela manual, seja ela por algum tipo de dispositivo, e ele não consegue vencer essa resistência, porém, se você tira essa resistência externa e deixa somente com a resistência da gravidade, da ação da gravidade, ele consegue realizar o movimento, então a gente diz que esse é o grau de força número 3. Tá certo? No grau de força 4, o indivíduo consegue vencer a resistência e ele consegue vencer uma resistência externa de moderada a grave. Então você vai aplicar uma força, de moderada a leve, leve ou moderada, e vence a gravidade também. Então você vai aplicar uma força leve e vai pedir para o indivíduo realizar a ação muscular, o movimento. E aí ele vai vencer a gravidade e ele vence uma resistência que você impõe a ele, se ela for uma resistência leve. Se for uma resistência pesada, ele não consegue. Nessa resistência maior, essa resistência mais pesada que você coloca, e ele vencer, aí a gente diz que é o grau de força de número 5. É o grau de força que é considerado normal para os indivíduos. Tá bem? Então, dessa forma a gente gradua de 0 a 5 o grau de força muscular dos indivíduos, dos pacientes. De acordo com o grau de força da musculatura, a gente consegue definir que tipo de cinesioterapia, que tipo de exercício terapêutico a gente vai utilizar com esse paciente. Então, se o paciente tem um grau de força 0, a gente obviamente vai utilizar o exercício passivo, porque é a única coisa que a gente tem para utilizar, né? Ele não tem nenhum esboço de contração muscular, não tem contração, não tem movimento. Então a gente vai utilizar somente os exercícios passivos, porque é o que ele consegue fazer. Quando tem grau de força 1, a gente vai avaliar se ele consegue já iniciar o movimento, né? Se ele consegue fazer pelo menos o início do movimento, ele tem lá a contração das fibras. E aí a gente vai fazer ou um exercício passivo ou um exercício ativo assistido, tá certo? Então aquele exercício que ele faz, que ele inicia e a gente dá algum tipo de assistência, dá algum tipo de ajuda durante esse exercício. Quando o indivíduo tem grau de força 2, aí ele já vai utilizar o exercício ativo assistido, que é aquele exercício que a gente vai dar uma assistência para que ele consiga vencer a gravidade. Lembra lá que o grau de força 2, ele não consegue vencer a gravidade, né? No grau de força 3, ele já vence a gravidade, porém se você impor algum tipo de resistência, ele não vai conseguir realizar o exercício. Então a gente não vai oferecer nenhum tipo de resistência a mais, ele vai fazer o exercício somente com o peso mesmo da gravidade e com o peso do próprio membro. Já no grau 4, que é aquele que ele consegue vencer uma resistência leve, a gente já começa com os exercícios ativos resistidos, que a gente vai oferecer algum tipo de resistência, né? No grau 4, essa resistência vai ser mais leve, no grau 5, essa resistência já vai ser uma resistência maior. Lembrando, lá, a gente ainda não viu direito os exercícios ativos, a gente está em exercícios passivos, mas essa avaliação, tá, de força muscular é fundamental para a gente definir se a gente vai utilizar exercícios passivos ou exercícios ativos, tá bom? Sejam eles livres, resistidos ou assistidos. Beleza, então. Vou passar uma atividade para vocês, tá? Essa atividade consiste de, está escrito aí, como que a gente faz para avaliar a força muscular de um músculo específico, tá? Então, tem um músculo para cada aluno. Vocês vão pegar, fazer uma pesquisa sobre a ação muscular. Vocês devem lembrar, e vocês viram sistema músculo-esquelético nas morfofuncionais aí há pouco tempo. Essa matéria está muito relacionada com a matéria que a gente está vendo agora, né? Já comentei com vocês em sala de aula. Vocês vão pegar, pesquisar a ação muscular dessa musculatura. A partir dessa ação muscular, eu quero que vocês desenvolvam, respondam para mim de forma bem completa como que a gente vai avaliar a força muscular desse músculo específico, tá bem? Então tá aqui a lista: carina peitoral maior, pombinha latíssimo do dorso, Rayane deltoide, por aí vai. Então vocês vão pegar essa musculatura, pesquisar a ação delas, vocês já devem saber, né, que vocês já estudaram isso,
e digam para mim, respondam para mim como que a gente avaliaria a força muscular dessa musculatura, tá bom? Como que vocês vão responder isso para mim? Vocês podem responder pelo áudio no WhatsApp. Eu estou lá disponível, estou no grupo. Respondo para mim por áudio, que eu já vou anotando quem fez a atividade, quem não fez. Faço alguma correção se for necessária. Quem não quiser responder via áudio, responde para mim via e-mail. Pode ser no corpo do e-mail mesmo, tá bom? O e-mail está aí, é só vocês mandarem. Eu vou aceitar isso até segunda-feira, tá bom? Quem não conseguir mandar até segunda-feira, entre em contato comigo com alguma justificativa, tá bem? Então, por enquanto é isso. Prova de função muscular, avaliação da força muscular, certo? Valeu, até a próxima.